Eu vou te falar, viu? Se você assistiu até aqui, escreve Nathalie. Que a Terra não é o centro do universo. Você fala que não tem. Você não entendi. É que a gente gira em torno do Sol. Galileu? Foi? Não foi. A Terra gira em torno do Sol. É porque eles acreditavam que era o contrário, né? Não é não. É, Nicolau. Aí, ó, Galileu. Ah, pera aí, vai lá, explica aí. Isso é culpa do Nicolau Copernicus. Que ele achar que ele gira em torno da que a Terra gira em torno dele. A Terra não gira em torno de você. Estava achando que ia gravar ele. A Terra não gira em torno de você, tá? Podemos? Então vamos lá. Vocês estão aí, ó. Talvez a companhia das meninas não são boa, não, mas pode mudar de lugar lá. Sei não. É assim mesmo. Eu acho que se você quiser vir aí arrumar, eu acho que eles liberam. Vou cortar não. Eu vou editar não. Eu vou mandar lá pro... Deve foi o Mauro. Vou mandar, Mauro, assiste até o minuto tal. Fizeram elogio ao seu serviço. Continuando. E aí, Caleb, tudo bem lá? Deu certo? É o seguinte. Aqui a gente vai começar um assuntinho bem teórico, bem fácil e bem de boa. Não vou esperar. Por que não senta lá, né? Meu Deus do céu. Não, mas tá mirando ali, ó. Ah, fica atrapalhando enxergar? Ó, na hora que for dar tchau aí, nós temos que voltar pro lugar e, por gentileza, pôr as cadeirinhas em cima da mesa. 4 cadeirinhas na mesa. Eu não vou exigir hoje, não, mas a gente vai fazer uma aula mais na frente aqui, usando esses processos. Acredito que seja aqui, ou lá na laboratório de química lá. Mas se for aqui, é 4 pessoas por mesa. Mas, enfim, vamos continuar. O assunto que a gente vai falar chama processo de propagação do calor, certo? Para quem vai fazer o Enem, talvez fez lá uma injeção multiversa, né? Porque mora na casa com 10 pessoas, não tem micro-ondas, não tem geladeira. Um quarto, recebe R$100. Esse assunto vai cair lá na sua prova, tudo bem? Beleza? Todo ano cai processo de propagação do calor na prova do Enem. E é fácil. Mas é fácil. Nesse conteúdo. No currículo não tem. E não é muito cobrado no Enem, não. Só cobrado mais eu falando de Enem, né? Vestibulares. Perguntinha básica inicial. O que é calor mesmo? Calor. Bora lá. Calor é a transferência de quem é quente, transferindo energia térmica para quem é frio. Sobre os slides eu não vou esperar, viu? Depois eu mando para vocês, só me cobrar. Posso? Manda lá no WhatsApp lá, ou no Instagram lá. Mas eu tenho anexado, não sei se o Instagram vai enviar, né? O WhatsApp é mais fácil. O calor, só para relembrar de novo. Calor é a transferência de quem é quente para quem é frio. Toda vez que eu tiver a transferência de energia térmica,
o nome desse processo chama calor. Só que no mundo que a gente vive, esse calor ele pode ser transferido de 3 formas, a gente vai estudar sobre ele. Quando é sólido, quando é fluido e quando não tem matéria. Que é condução, convecção e irradiação. A gente vai falar o máximo possível de cada um deles. Nessa aula não dá, mas a gente vai começar aqui. Outra coisa também, que a gente vai usar bastante lá na calorimetria, mas eu só vou dar um passo aqui, é sobre unidade de medida. A unidade de medida de calor é caloria, que a gente usa muito no Brasil. Só que no sistema internacional é joule. Primeira vez que eu vou chamar a sua atenção. Primeira de várias. A unidade de medida que a gente usa para medir calor é joule no sistema internacional. Só que a gente usa muito no Brasil caloria. Professor, aquela caloria lá da barrinha de cereal lá, ou sei lá, de tudo que eu compro lá, aquela quilocaloria, é a mesma coisa? Sim. É a mesma coisa. Certo? Porque tem a taxa de transferência, né? Você come lá, vai quebrar, você saber mais ou menos o cálculo de energia ali que você vai ser absorvido ali. Certo? Aquele valor energético ali. Beleza. Primeira coisa aqui, vou fazer um exercício para a gente revisar. O que está errado nessa frase aqui? Vou ler a frase. Dado 2 corpos quaisquer, aquele que está a temperatura mais alta contém mais calor. O que está errado nessa frase aí? E aí? Barulho legal? E aí? Tá certo? O que está errado na frase mesmo? Ó, uma coisa aqui, só para deixar claro de novo. Para uma mesma condição, calor e temperatura não se bate. Quando você está avaliando uma condição. Se você falar que algo tem temperatura alta, temperatura é o que mesmo? A agitação das moléculas, grau de agitação, energia cinética, energia vibracional ali das moléculas. Quanto mais alta a temperatura, mais agitado vai estar. Não é que tem mais calor. Calor é uma transferência. Calor depende de temperatura, temperatura não depende de calor. Calor é independente. Calor não, temperatura é independente, calor já não é. Calor já depende da temperatura. Então o que fica errado aqui é eu falar que tem mais calor. Tinha que falar que tem mais agitação. Certo? Beleza? Perguntas? Nós, quando era pequenininho, a gente tinha a participação interna, alguns ainda continuam. A mãe falou, não, põe a mão aí, Vitor, você vai queimar a mão. A mãe virou, tama, queimou a mão. Isso acontece muito. Já fiz demais, hoje ainda até faz, né? Tá lá vai fazer um miojo, tá lá jogando um Free Fire, ou respondendo um oi sumida, um oi sumido. E aí deixa a concha lá, porque vai fazer uma comida, aí fica lá, aí na hora que lembra, queima a mão. Miojo? Não, também não, né, velho? Não. Continuando. Isso é um processo. Toda vez que eu tenho a transferência de calor num estado sólido, eu chamo de condução térmica. Toda vez que eu tenho a transferência de energia térmica, calor, no estado sólido, tenha paciência, esse cabo ele é meio assim, viu? Ele chama condução térmica, o nome do processo. Então, toda vez que eu tiver calor acontecendo no estado sólido, lembrando que estado sólido não é só isso aqui não, viu? Sua roupa está no estado sólido. Só pela engenharia da costura, ela é flexível e algumas é elástica. Então, se alguma condição de análise de exercício falar de um tecido, opa, estado sólido. Não é só metais, não é só madeira, não é só plástico rígido, não. Tudo bem? Seu cobertor está no estado sólido também. Só que na engenharia da costura ele é flexível. Certo? Isso é um dado importante, essa referência aí. Como é que funciona na condução térmica? A gente aprendeu lá com a tia do ensino fundamental, ou o tio, que o estado sólido, as moléculas estão bem juntinhas. Então, no estado sólido, o que vai acontecer? As partículas estão bem juntinhas uma com a outra. Quando eu aqueço uma extremidade com uma fonte, essas partículas começam a agitar, porque aumenta a temperatura, aumenta a agitação, logo elas estão na vizinhança com outra partícula, com outra, com outra. Se uma agita, a outra vai agitar, que vai agitar a outra, que vai agitar a outra, que vai agitar a outra, até todas ficarem agitadas. Logo,
Se você tiver com a fonte direta nesse metal, a região vai ficar muito mais agitada, isso é notório. E a gente aprendeu isso na prática. Aprendizagem por reforço. Minha filhinha, tadinha, bebezinha, aprendeu assim. E eu sei que ela não vai ouvir muitas coisas. Então ela vai ter que queimar a mão várias vezes, para lembrar que aquilo está quente. Eu não vou pegar que outra vez eu queimei a mão. Então toda vez que a gente tem um metal lá no fogo, a gente já não põe a mão. Porque a gente já sabe que ele vai estar quente. Beleza? Perguntas? Exemplos que a gente tem básicos são barra de metal, colher de metal, cabo de metal, xícara de chá, copo lá da casa da vovó, do elefante, copo de alumínio da sua casa. São bons. Materiais aquecem muito bem ali. Professor, porque esse processo é que nem se você sentir um corpo está com um grau maior de agitação, e ele em contato com o outro, no sólido, ele vai, tipo, conduzir o outro a entrar nesse estado. A condução térmica se dá. Aqui eu tenho um bico de Bunsen. Pode ser um sol, bico de Bunsen. Bico de Bunsen é, na nossa casa, a chama do fogão de casa, a gente chama de fogão. Né? Certo? Lá no laboratório de química eu tenho uma chaminha tipo assim, ó. É um negocinho, ele é um caninho, aí você liga o gás nele, aí a gente chama de bico de Bunsen. Foi o cara que desenvolveu isso aí para fazer experimento de química. Beleza? A chama de fogão do laboratório de química. Aqui eu estou usando isso aqui, mas acontece muitas vezes você pode ter uma barra metálica que está exposta no sol. Quando eu estava na graduação, tive que trabalhar muito, né, que não tinha dinheiro, no universitário, ajudando a montar pivô. E aí, os pivôs são feitos de metais ácido galvanizado. E muita da gente tinha que trabalhar solzão rachando. E aí o que acontece? Cara, se não fosse luva, você não dava conta de pegar no cano, não. A não ser que você já estava trabalhando um bom período, aí sua mão vai criando uma crosta terrestre. É bem nesse modelo. Que aí você nem sente mais. Quando você ficar velhinho, também você perde o seu aplicativo de sensação térmica, ele desinstala, viu? Não atualiza mais, não. Por isso que os velhos pegam em coisa quente, você tá com frescura, é porque ele já não atualiza mais. É normal. Todos nós, se chegar nessa idade, né, torça para chegar nessa idade, vai perder isso aí. Não, pode ser até iOS também, não vai atualizar mais, não. Não, não tá nem sentindo nada mais, não, é normal. O que acontece? Ali no momento que a gente estava trabalhando, estava aquecendo também. A fonte de energia. Mas pode ser um bico de bus, pode ser o sol, pode ser por banho-maria, né? Que você aquece uma água e tal. Vai aquecer por condução. Aí a ideia da condução é as partículas estão ali dentro e elas estão num rearranjo, uma estrutura. Não tem como você pegar uma estrutura e vibrar só um cantinho e o outro vizinho não vibrar. É impossível. Então, quanto mais ele agita, vai agitar o próximo. E assim vibra todas as partículas da vizinhança. Posso falar assim. Certo? Vou refazer uma pergunta que eu tinha feito uma vez com o senhor. Ixi, Maria. Peraí, deixa eu pausar o vídeo aqui, que se eu não der conta de responder, eu não posso. Tá, sim. Tá vermelhinha aí a bolinha. Por exemplo, eu faço algumas partes, eu esquento ela até ela ficar vermelhona, sabe, igual o gás. Dou o choque térmico nela. Por que ela fica mais dura? O metal ele endurece quando eu dou o choque térmico. Eu respondi lá no story lá. Deixa eu te falar. Sobre a... Pergunta lá no Instagram. Vou abrir a caixinha lá hoje lá e você manda lá. Então vamos lá. É o seguinte. Isso tem a ver mais com dilatação também. Certo? A gente vai chegar lá na irradiação e aí eu gosto de falar sobre essa parada de mudança de cor. Toda vez que quem viveu muito isso, boa parte que viveu isso, eu não vivo muito mais não, porque hoje eu uso um pedaço de borracha. Mas lá no passado eu usava muito araminho de horta, aquecia para arrumar a havaiana. Então a gente deixava muito tempo ali no fogo, ela muda de cor. Tudo que aquece demais tende a irradiar. Irradiar é liberar calor, e aí conforme você vai aquecendo mais, vai mudando de cor. Por isso que é vermelhão ali. O que vai acontecer ali? Com certeza o material vai dilatar, certo?
Ele vai dar uma dilatada, ele tem uma estrutura metálica bem rígida, ele vai dar uma dilatada, vamos falar assim, vou falar abrir mesmo, e aí, se você deixa, a gente já conversou sobre isso, porque você falou que tem uma diferença, que eu te perguntei o seguinte, ficou duro, e eu falei assim, quando você não coloca na água, ele gera um outro metal também que fica rígido, só que você falou que parece que fica quebradiço. Então, quando coloca, Não coloca na água, eu deixo ele lá no tempo. não, ele continua mole. Ele não fecha bonitinho, né? Não, ele não fecha. Ele fica... Isso. E aí o que acontece? Com certeza, quando você coloca na água, ele vai ficar rígido, ele vai voltar para uma estrutura mais fechadinha. Aí tem uma parte que seria a engenharia da dilatação. A gente tem que analisar a dilatação térmica. Porque você vai mudar bruscamente uma estrutura. Toda vez que você aquece material que é sólido, ele vai sofrer 3 tipos de dilatação: volumétrica, linear ou... Fugiu o nome aqui, são 3. Então, volumétrica e linear. Ou seria ele expande para um lado, ou ele expande para o outro, ou os dois juntos. Seria ou lateralmente, ou volumetricamente, ou todas as duas condições juntas. Certo? Quando você aquece o metal, com certeza esse tipo de metal, ele vai sofrer uma dilatação linear e volumétrica também junta. Quando você resfria ele vai voltar rapidamente, porque você tem uma mudança brusca de temperatura. Com certeza as partículas vão ficar mais juntinhas. Quando você deixa no tempo, essa volta do material, ela é mais lenta. Então ela não consegue voltar a fechar bonitinho, porque no momento que ela está voltando, ela já esfriou e para. Então ela fica ainda aberta. Com certeza vai ser isso. E aí na costura, igual eu mostrei aqui agora, a roupa está no estado sólido. Só que quando ela está ali na costura, na engenharia da costura ali, ela vai, para ela ser flexível, ela tem que ter vãos. Porque se a gente costurar algo muito rígido, muito próximo demais, ela fica com um sólido muito rígido. Então, para ela ter a flexibilidade, ela tem que ter um pouquinho de vão. Então, com certeza, na hora que você esfria, ela faz isso. Ela junta perfeitamente. Quando você deixa no tempo, ela vai esfriando e para, porque ela já esfriou, ela não consegue fechar mais. Na verdade, professor, quando eu esquento ele, deixo no tempo, elas fazem ficar mais mole ainda. Entendeu? Aí, às vezes, eu repito, quando eu quero fazer a usinagem, né, trabalhar no aço, aí, às vezes, eu deixo umas 2 vezes nesse processo aí, e ela pode ficar mais mole, ao invés de endurecer, igual você está falando aí. Não, mas espera aí. Mas endurecer é colocando na água. Sim. Mas Sim. quando ela está no tempo aí, quando ela resfria no tempo, Ela fica mais mole do que deveria. Tipo assim, ela tá ali crua. É cru que você usa o nome? Antes de você preparar? é virgem. Virgem ali. Ela já tem uma certa elasticidade ali, querendo ou não. Ela é meio que flexível. Quando você aquece deixa no tempo, ela fica mais mole que o estado virgem dela. Fica mais mole ainda. É aço. Aço carbono. Então vai ser por causa disso aqui. Porque dilatou. Virgem ele estava aqui. Se aqueceu, ele dilatou mais. Na hora de voltar, ele não conseguiu voltar para o estado nem de original que ele era. Com certeza vai estar... Chama dilatação. Dilatação. Você vai colocar dilatação térmica. Está associado a isso. E mais uma vez, isso que você está mexendo é uma liga metálica. Ferro com carbono. Tem uma porcentagem, você sabe? É porque conforme você coloca... Quanto? De carbono... É porque é o seguinte, só para aproveitar o gancho da liga metálica aqui, o aço, eles têm diferença, tá ligado, né? O aço que a gente usa para arrastar vamos falar, um caminhão, o aço que é usado na rede elétrica, o aço que é feito para usar no magnetismo, essa é uma diferença. A diferença está no carbono, a quantidade de carbono. Às vezes pode acontecer de qualquer outro elemento também, mas a maioria deles vai ser a porcentagem de carbono que tem. Então tem o aço doce, que eles falam, já ouviu falar, né? Tem um aço esse mais industrial, aço carbonizado. A gente estava pensando aqui na outra aula, aqui, só aproveitando o ensejo que você falou aí, o que é ferro fundido? Ferro fundido, ferro, cobre, ferro, carbono, e geralmente eles colocam silício junto. Ferro fundido, para quem não sabe, é a chapa do fogão a lenha lá de sua avó, que ela fala toda vez, eu criei meus filhos, isso aqui, vou criar meus netos também, vai criar até os bisnetos. É meio que indestrutível, vamos falar assim. Eu estou sendo grosseiro aqui, mas resiste bastante. Dilatação térmica. Certeza é por causa disso aqui, ó. Dilatou, não volta mais para o estado original.
Uma situação que vocês estão vivendo em casa, só aproveitar de dilatação, é a porta lá de madeira da sua casa, lá que não fecha direito mais. Porque o tempo está úmido, só que lá é diferente, ele fez sobre uma hidratação. A madeira, quando ela é hidratada, ela dá uma expandida. Aí ela não fecha mais, é um momento sazonal. Aí quando começa a esquentar o tempo, aí ela vai desidratando, aí ela vai fecha belezinha. Isso aí é um efeito que sempre vai acontecer. Mas é hidratação, não tem a ver com dilatação. Beleza? A gente vai falar disso aqui agora. Isso aí chama condutividade térmica. E aí eu mato um bocado de crença aqui. Ou só crio mais inimizade também. E as crenças não tem como eu tirar. Se vai de cada um, né? Só para a gente acelerar um pouquinho e chegar nessa parte, então. Então, sobre condução, sólidos. E aí a gente vai fazer um exercício básico aqui, bem tranquilinho. Sobre a transmissão de calor por condução, é correto afirmar que, letra A, ocorre somente em fluidos. Letra B, ocorre no vácuo. C, caracteriza pela transmissão de calor entre partículas em razão de diferente temperatura. D, caracteriza pelo transporte de matéria entre regiões de um fluido em razão da diferença de densidade. E aí? Pergunta básica, o que é fluido? Líquidos e gases também. Gás, líquidos e vapores, beleza? É fluido, a gente chama isso de fluidos. O volume e tal. Mas é líquido, vapor e gás. Eu estou generalizando. Tem substância que vai de líquido direto para gás, ela nem vira vapor. Você tem que submeter ela numa condição científica para ela ficar ali no vaporizado. Beleza? Mas a água que a gente usa mais, ela primeiro vai vapor, depois vira gás. É 340 graus Celsius para virar gás. Letra C. Perguntas? Não, é nem como não falou dele, né? Perguntas, Vitor? Tá tudo bem? Aqui, ó, Gemima. A gente vai falar aqui agora. Na condução térmica, tem uma coisa interessante que é materiais condutores isolantes. Quem está na frente de todo mundo? Os metais. Só aproveitar o ensejo aqui. O que é um metal mesmo, professor? O metal, quando você estuda lá na química, lá tem a tabela periódica, você estuda sobre os metais, ametais e os gases nobres. Aí você tem tabelas que deixam mais específica ainda. Você tem os alcalinos terrosos, os metais ali, fala metal de transição, blá, blá, blá e tal. Tem os ametais e tem os gases nobres. Os metais que estão geralmente na faixa do meio da tabela, que são eles que têm características mais notórias para essa situação, eles são todos bons condutores de energia térmica. Eles aquecem muito bem. E se já mata uma coisa aqui, tudo que aquece rápido, resfria rápido. Tudo que demora a aquecer, demora a esfriar. Já te ajuda bastante. Então, todos os metais são bons para conduzir. Porque quando a gente avalia a densidade entre um material e outro, os metais são mais densos. O que é a densidade? Uma quantidade de moléculas num certo volume. Então, quanto mais moléculas juntinhas tiver, mais rápido vai aquecer. Para quem gosta de pescar, talvez você já fez isso, se não fez, eu já fiz demais. Na época, meu pai até parou de fazer, eu quero voltar a aprender, justamente porque dá uns stories bem legal lá para vocês ficarem perguntando. Já fez chumbada? Comprou chumbo? Eu nem sei se vende isso mais. Meu pai comprava umas barrinhas, aí ele ensinou a gente a fazer lá no passado. Eu quero viver isso com ele, com meu pai de novo. E aí ele pegava talo de mamão, porque ele é oco por dentro. E eu lembro que a gente fazia algum processo, a gente cortar os talos, colocar o chumbo quente lá dentro e fechar, e fazer a chumbadinha, era bem legal. Eu amava fazer isso aí. Não, é baratinho. Mas eu lembro que eles faziam porque meu pai fazia pinda, tudo aquilo lá. Eu falava muito, não, questão. YouTube Federal bate lá em casa lá. Pescando a piracema. Ela é mais condutora. Não, a gente vai ver isso. Ela é mais condutora. Se não me falha a memória. Continuando. Por que eu falei do chumbo? Ei, por que eu falei do chumbo? Chumbo é o elemento mais denso que a gente tem na tabela periódica.
Lembra, a gente está falando de tabela periódica. O que o homem cria é diferente. Tem como a gente criar um material mais denso que o chumbo. E aí o que acontece? Quando a gente fala de densidade, então se eu pego o chumbo frente a outros materiais, quando eu aqueço o chumbo vai aquecer mais rápido. Ele aquece muito rápido. Porque as partes estão bem juntinhas. Perguntas? Perguntas? E a gente tem materiais isolantes. Mundialmente conhecida, né? No Brasil, então, menino, é campeã, conhecidíssima. A gente tem isopor, a gente tem madeira, a gente tem plástico. São materiais que são ruins para aquecer. Então, por isso que lá na panela da sua casa, da vovó, da casa do seu professor lá, que tem cabo de madeira, ele é ruim. A panela fica extremamente quente, só que você pega na alça ali de madeira, tá de boa. Certo? Porque a madeira é ruim para conduzir a energia térmica, ela não consegue transferir muito bem. Tanto que ela não consegue, ela entra em combustão, né? Por causa da... Só que para aproveitar o momento aqui, eu nem falei isso em outras salas, hoje a gente tem panelas que tem um material plástico na sua estrutura ali, na alça ali, aquele material chama Ebonite. É um material ruim para conduzir energia térmica e ruim para conduzir energia elétrica também. Ele é isotérmico e isoelétrico. Ele é ruim para os dois, né? Porque vai saber na casa do brasileiro cai um fio de energia na panela elétrica e pode pegar, que não toma choque também. Beleza? Sim, sim. A queimada são dois fatores grosseiros, né? Três, né? Queimada no cerrado. Já existe uma queimada natural, você sabe disso? O cerrado sozinho já pega fogo, ela só... Dependendo da... Porque talvez eu possa estar assassinando aí a galera que estuda muito bem isso. Dependendo da árvore, ela entra em combustão, dependendo... Normal, pelo cerrado. Ou também ela gera geralmente uma resina... Já viu manga, quando você machuca a manga, ela dá uma resininha? Geralmente, da posição que está gerado a resina, e ela não é opaca, ela é um pouco transparente, ela pode virar como se fosse uma lupa. E passar por ali, aquecer uma folha, ela pega fogo. Ou forma com água também. Mas essas da resininha talvez vai ser mais eficiente. Geralmente pode acontecer isso também. Outro fator é o nosso, que são dois. Ou você vai lá por vontade própria com algo interno participando e põe fogo, ou você joga um pedacinho de papel ali, de balinha, ninguém tá vendo, tem um pedacinho de alumínio, a luz do sol bate, canaliza aquilo num ponto e pega fogo. Ou joga as latinhas na beira da estrada também, que pode gerar isso. O sol, dependendo do ângulo, do momento, bate ali, canaliza numa folhinha, começa o incêndio. Certo? Certo? E aqui são materiais condutores isolantes. A grosso modo a gente tem esse, o corpo humano condutor também, em classificação com os outros materiais. Aqui é o pulo do gato que nos interessa, em termos de vestibular, aparece muito. No Enem aparece uma questão que eu gosto muito de usar, que é sobre o seguinte, não precisa, você precisa aprender a fazer a leitura. Condutividade térmica, aqui está a unidade de medida no sistema internacional, que é joule por segundo, metro ao Kelvin, metro por Kelvin. E aqui está, geralmente a gente usa, que seria watt por metro por Kelvin. Em resumo, é o quê? Quanto maior o valor da condutividade térmica, mais rápido aquele material aquece. Beleza? A gente tem vários materiais aqui, não tem todos. A prata, nesse caso, é o que aquece mais rápido, 426. Comparado com um polipropileno, um plástico, um polímero, ele é ruim para aquecer. E aqui, só para quebrar uma crença aqui, ela não é quebrada com o meu pai, mas tudo bem. Quando eu era pequeno, a gente tomava muito refri no domingo lá, era tradição de morar na fazenda, era assim que era criado, não era igual hoje, que você compra até fiado, não. E aí, o que acontece? Tinha uma coisa que eu falava assim, pai, pega o copo lá, e meu pai põe lá na mesa, bebe nesse copo de alumínio, que ele vai manter o refrigerante gelado por mais tempo, porque nesse de plástico, menino. Ele me ensinou assim, eu cresci, depois a gente estudou, eu entendi a situação. Quando a gente coloca a bebida num copo de alumínio, a bebida gelada, refrigerante, logo o copo vai ficar frio, gelado, porque ele é um bom condutor. Então ele vai trocar energia térmica muito rapidamente.
O que acontece? Quando meu pai usa essa crença até hoje comigo, que é o copo de alumínio vai manter a bebida gelada por mais tempo, ele está errado. E o copo Stanley que é de metal, a gente vai chegar lá. Eu preciso explicar os três para você entender como é que funciona o processo. Beleza? Quando eu fechar o terceiro, aí eu vou explicar como é que funciona. Mas tem como você pesquisar também na internet, e fica à vontade. Melhor ainda para mim, que anda mais rápido. No copo de alumínio, quando eu coloco a bebida gelada, quem é quente dou energia tempo para quem é frio. A tendência é o ambiente aquecer mais rápido no refrigerante. No passado, e até hoje, e até boa parte, quando existe a educação, a gente primeiro encosta o copo no lábio, certo? Não? É assim primeiro. Tem condições que a gente não encosta, manda direto. Se você encosta o lábio primeiro no copo, o copo está geladinho. Se você é opa, a bebida também está geladinha. Manda para dentro. Então, o que é a ideia do passado? A galera associava que encostar ali estava gelada, a bebida também está gelada. Tanto que isso não justifica, porque quando você ia para casa da avó e ela trazia o café no copo de elefante, você não aguentava pegar com a mão, tinha que esperar esfriar. Porque o copo de elefante lá, que é um metálico, do extrato de tomate elefante, para quem não está entendendo, quando a vovó colocava o café, ele ficava tão quente que você não conseguia pegar. Tinha que pôr um paninho para você pegar. E tinha que tomar com cuidado, senão você queimava a boca ainda. Porque o metal é bom para conduzir. Então, essa associação de encostar primeiro no lábio, associar que o líquido está quente ou está gelado, isso é errado. O metal ele vai aquecer mais rápido. Eu vou fazer esse experimento de novo. Aqui na escola não dá, porque ele precisa de um tempo maior para isso acontecer mais redondinho. Eu vou fazer em casa isso de novo. Já fiz, está lá no YouTube, lá, o primeiro vídeo, um shortzinho, está até cravado, se eu não me engano, lá. Eu coloquei lá um copo de vidro, um de alumínio e um de plástico. Coloquei um gelo, cada um dentro deles. Quando você analisa os três, o gelo que está dentro do copo de alumínio, ele derrete mais rápido. Depois vai o de vidro, depois vai o de plástico. Querendo ou não, o copo de plástico, mesmo estando aberto, ele vai demorar mais tempo para transferir essa energia para o gelo lá dentro. Perguntas? Professor, até que faz sentido, né? Porque o metal é um condutor. Aí, que sentido faria, ser um isolante? É porque, é isso que eu falei, meu pai e toda uma geração passada e também presente e futura, vai continuar assim, encostou no lábio, tá gelado o copo. Então associa que o líquido lá dentro é gelado. Mas na hora que você faz um comparativo, deixar refrigerando num copo de plástico e num de metal, o de plástico vai manter mais resfriado muito mais tempo do que no de metal. Porque a gente associa na primeira toque que a gente tem. A sensação tem. O copo tá gelado aqui, a bebida já manda para dentro, o refrigerante tá ruim ainda. Vixe Maria. Outra coisa, experimento básico, você pode fazer na sua casa. Você pega lá uma garrafa PET e uma garrafa de plástico, garrafa PET também, uma garrafa de vidro, desculpa. Coloca a mesma quantidade de água nas duas. Tira lá do fio, da torneira, onde você quiser lá. Coloca lá, você vai ter que beber isso depois. Você coloca na geladeira e deixa meia hora os dois e tira. Você coloca água em 2 copos diferentes e prova. Qual vai estar mais gelado? A água que está dentro da garrafa de plástico ou a água que está dentro da garrafa de vidro? O certo é na garrafa que está de vidro. E isso satisfaz o experimento. É isso que vai acontecer. Porque o vidro ele é muito melhor para conduzir do que o plástico. Lá na sua avó, na minha avó ainda tem, eu vou filmar quando eu for lá. Eu só esqueço, eu estou tão empolgado, mas vou lembrar. Lá tem aquela jarrinha de alumínio, que ela é redondinha, tem um pescocinho e tem uma tampinha que nunca fecha certa, de alumínio. Vocês já viram essa? Não, é para pôr na geladeira mesmo. A minha avó tá com sede, quer água gelada. Esse menino pode beber? Pode. Aí quando minha mãe liberava e pegava... essa aí já encaixa bonitinho, que é uma massa, porque a de alumínio sempre amassa e nunca fecha certo. E aí, essa jarrinha de alumínio, cara, quando você coloca a água lá dentro, se você tiver as 3 em casa, você pode fazer o experimento. Coloca água igualzinha para as 3, tem que ter o mesmo volume. Coloca a mesma quantidade de líquido. Água nas 3 de plástico, de vidro e de alumínio. Deixa meia hora lá, ou até menos um pouco, uns 15 minutinhos, para você ver uma diferença melhor, e tira. A de alumínio vai estar muito mais gelada que a de vidro, que a de vidro vai estar muito mais gelada que a de plástico. Só que aí a gente, aproveitando o ensejo, o interessante é o seguinte, dá para você usar isso numa dinâmica. Geralmente, quem gosta de pescar, vou falar desse momento, mas pode ser para outra situação. Vou fazer uma trilha. Vou levar uma garrafa para manter isso aí. Então, para resfriar mais rápido, seria metálico.
Mas para manter mais tempo seria de plástico. Ela demora a transferir, mas depois de gelada também ela dificulta essa troca. Ela vai manter por mais tempo. Igual você carregar gelo no saquinho e fora do saquinho. Ah, vou colocar na caixa térmica aqui, vou abrir ele aqui. Beleza, tá dentro da caixa térmica. Mas se você manter ele dentro do saquinho, lá dentro ainda, para depois você abrir no lugar que você quer, é melhor ainda. Você tem duas condições, caixa de isopor e o plástico ainda. Situação da pescaria que a galera faz muito, não sei se você já viveu, eu nunca vivi isso não, mas sei bastante como é que funciona. Galera, às vezes vai lá pro Pantanal, fica 7 dias lá, longe dos problemas. E aí, só felicidade. Os caras compram barra, porque barra dura muito mais tempo do que o cubo, isso é superfície de contato, isso é química, por isso que a barra vai durar mais tempo, porque a superfície de contato é maior, então vai demorar mais para descongelar. Geralmente a galera tem uma mania de colocar jornal em volta e colocar dentro da caixa de isopor e tampar. Vai durar mais tempo. Porque o jornal, ele é ruim para conduzir. Só que você poderia fazer isso para melhorar mais ainda? Não tirar do plástico, pegar um cobertor velho que você tem lá e passar, e enrolar ele. Só que a gente tem um problema. A nossa crença é tão bem instalada que a gente associa que o cobertor esquenta. Não é só o seu cobertor que te esquenta. Não é aquela sua roupa lá dentro, vou pegar essa que é quentinha. Não é ela, é você que se esquenta. Ela dificulta a sua troca. Vou pegar na ferida aí agora. Não é a blusa de frio do seu ex ou da sua ex que te esquenta, joga fora. É você que se esquenta. Vou pegar na ferida aí agora. É você. Por isso que você tem um cobertor, às vezes que ele é grosso, um fininho, você fala, esse fininho esquenta muito, mas claro, o material é diferente. O material ele é mais isolante. Não vai ser a espessura que também justifica. Meu Deus, peguei na ferida aí mesmo. Caleb até... Prontinho, Caleb? Chora não, Caleb. Você vai viver muito. Fala aí, velho. Ah. Ele não tá querendo guardar na mochila, né? Caso ele ia derreter, né? Aí eu tava explicando pra eles, você explicou, né? Na comunidade técnica, que a mochila seria mais um isolante térmico que não deixar. Vai proteger um. Nossa, que legal que eu tava sobre isso. Só que aí. Então vamos lá. Só que aí ela não vai proteger tão bem. Ela ajuda, é uma barreirinha. Só que a barra de chocolate, dependendo da marca, vou falar assim, tem marca que é mais resistente. O chocolate ele é mais resistente um pouquinho. Essa aí, então, é aquela que você abre. Ele sebo puro. Prefeito deu assim só pra falar, eu dei chocolate, tá? Tudo bem. Obrigado pelo chocolate. Não vai ter nada não, pô, dessa lenha lá. Deixa eu te falar. Esse eu sei qual que chocolate que é esse, no final da mochila chega a dar. Parece aquele guarda-chuvinha. Só para aproveitar, só para continuar. Só que aí, no chocolate, tem que tomar cuidado, porque eu estou explicando com condutividade térmica, material isolante condutor. Lá no chocolate, tem uma parada que dá para a gente usar, que não está mais ligado tanto com isso, está ligado mais com irradiação. Seria a ideia de usar o papel alumínio lá espelhado para fora. Ele protege mais. Tanto que quem vende chocolate caseiro faz isso. Passo papel chumbo? Existe? É um papel alumínio, só que ele é mais flexível, né? Não é tão quebradiço. O nome é papel chumbo. Ah, entendi. Mas ele é um papel alumínio que ele tem um lado espelhado. Isso. Mas se você passar o papel alumínio, o lado espelhado virado para fora, ele ajuda também. Por causa que o sol a tendência é a radiação tentar irradiação bater e voltar. Certo? Depois a gente continua aqui, porque senão extrapola muito o outro horário. Então, sobre a condutividade térmica, só para fechar aqui mais uma vez, quanto maior o valor, mais rápido o material aquece e também mais rápido ele esfria. Quanto menor o valor, mais rápido, mais devagar ele aquece e mais devagar ele resfria também.
Exemplo básico, quando você tem uma panela de ferro e uma de barro. A de barro, cara, é uma eternidade para quem cozinha e já cozinhou, para aquecer. Por isso, quando você vai no restaurante, geralmente as comidas de caldo estão na panela de barro. Ela demora a resfriar, porque ela demora a aquecer, ela demora a resfriar. Feijão, as comidas de caldo vai estar ali. Beleza? Próxima aula a gente responde exercício e tudo mais. Bom feriado, juízo. Vai pescar. Não leva a blusa do passado, porque ela não te esquenta. Vai, tem que mandar lá no direct lá, pra eu só mandar a receita. Lá no Paraty, eu acho. Pode ir. Top de linha. Não, é o do pacotinho.